Às 9 da manhã do dia 19 de setembro, operadores de radar da Estônia acompanhavam o tráfego rotineiro do Báltico até que suas telas piscaram com algo que mudaria completamente aquela manhã. 3 caças russos MiG-31 viraram rumo ao sul e invadiram o espaço aéreo estoniano próximo à ilha de Vindaloo. Transponders desligados, rádios em silêncio. O detalhe irônico: os russos nem imaginavam que já estavam sendo rastreados desde a decolagem. Ainda em Petrozavodsk, os MiGs avançaram 10 quilômetros dentro do território estoniano, mantendo 30 mil pés de altitude, exatamente onde o radar Zaslan-M opera com máxima eficácia. Do cockpit, o piloto líder conseguia enxergar a cidade de Lyn. 400 mil estonianos começavam seu dia completamente alheios ao fato de que 3 aeronaves avaliadas em $500 milhão testavam naquele instante se o artigo 5 da OTAN era realmente um compromisso ou apenas uma promessa no papel. Em seguida, os russos começaram a circular, provavelmente esperando que caças estonianos fossem acionados para depois alegar em vídeos de propaganda que haviam sido interceptados de forma agressiva. Mas havia um detalhe que eles também desconheciam. 2 F-35 italianos, parte do destacamento permanente da OTAN na Estônia, já estavam caçando os intrusos. Os pilotos italianos nem precisaram ligar o radar. O sistema de visão distribuída àquele conjunto de 6 câmeras infravermelhas que oferece visão 360 graus já havia detectado os motores dos MiGs, queimando a incríveis 1.200 graus Celsius. Com seus capacetes de US 400 mil, os pilotos conseguiam literalmente enxergar através do chão do F-35 e visualizar os russos acima, rastreando o calor deles, enquanto permaneciam totalmente invisíveis. Pro radar, o F-35 é praticamente um fantasma. Sua assinatura é de 0,005 metro quadrado, o tamanho de uma bola de golfe. Já o MiG-31, com um radar criado para detectar B-52 enormes como galpões, tentava encontrar algo menor que uma gaivota, custando cerca de US 80 milhões. Enquanto isso, o Sistema Integrado de Defesa Aérea da OTAN já montava o cerco. F-18 finlandeses avançavam pelo leste, propositalmente visíveis aos radares russos para empurrá-los em direção ao oeste. Gripens suecos aguardavam em silêncio sobre o Báltico. Radares desligados, recebendo atualizações via link DESACES, 128 pacotes por segundo, formando uma única imagem tática unificada para todas as forças da OTAN. Os controladores estonianos coordenavam tudo sem transmitir uma palavra, uma verdadeira mente coletiva digital, contra 3 pilotos russos, usando comandos de voz UHF criptografados, como se ainda estivéssemos na Guerra Fria. Os F-35 italianos subiram até 25 mil pés, aplicando o chamado Cold Intercept. Apenas sensores passivos, nenhuma emissão. O sistema ANASQ-239 Barracuda rastreava os MiGs pelo próprio radar russo. Cada varredura do Zaslan-M entregava a posição, modo de operação e até a direção do olhar eletrônico das aeronaves russas. Os pilotos do MiG continuavam olhando para trás. O tradicional checar às 6 horas. Aquele reflexo automático presente desde a Primeira Guerra Mundial. Às 9h12, o piloto italiano líder finalmente quebrou o silêncio e chamou na frequência de emergência internacional. Aeronaves russas, vocês estão no espaço aéreo da OTAN. Virem para leste imediatamente. O piloto russo tentou despistar, respondendo que estavam em voo programado, admitindo que ouviu e entendeu, mas seguiu voando. Na cultura militar russa, cumprir instruções da OTAN seria admitir violação. Então, continuaram circulando, fingindo controlar o céu da Estônia, enquanto seus receptores de ameaça SPO-15 começaram a apitar mais do que cozinha de fast food no horário de pico. Aquelas alertas diziam que havia algo ali, mas não revelavam o que, nem onde. Ruído eletrônico aleatório parecia vir de todos os lados
e de lugar nenhum ao mesmo tempo. Enquanto isso, os pilotos italianos posicionavam seus 35 exatamente nos pontos cegos dos MiG-31, acima do setor onde o radar mecânico russo simplesmente não podia enxergar sem que os pilotos virassem todo o avião. Dois 35 monitorando 3 MiGs que nem sequer sabiam que estavam sendo caçados. A diferença tecnológica ali não era de anos, era de décadas. Era hora de mostrar a esses relíquias soviéticas o que acontece quando alguém resolve testar a OTAN usando equipamentos que eram avançados na época em que fitas VHS ainda eram novidade. O piloto líder do MiG tentou o truque mais antigo do manual, um mergulho brusco, descendo rapidamente para baixa altitude para tentar se esconder no ruído do radar, aquela zona onde o sinal se mistura com reflexos das ondas e confunde os computadores de mira. O F-35 italiano nem mudou de altitude. Seu radar AN/APG-81 usa um processamento Doppler capaz de distinguir um caça voando a 500 nós de uma simples gaivota a 20 nós, apenas pela velocidade. Enquanto o MiG queimava combustível num mergulho inútil, o computador do F-35 ajustava a solução de tiro em tempo real, seguindo a presa com a paciência de um predador experiente. Percebendo que a manobra não funcionava, o piloto russo puxou o manche e subiu com força. Os dois motores entraram em pós-combustão total, levando o MiG-31 a 40 mil pés, altitude onde o caça foi projetado para brilhar. Ali, com ar mais rarefeito e menos arrasto, o Foxhound poderia teoricamente atingir Mach 2,83, rápido o bastante para deixar qualquer caça da OTAN para trás. Mas velocidade não adianta quando o inimigo é invisível e seus motores estão brilhando como faróis infravermelhos visíveis a 200 quilômetros. O sistema de visão distribuída do F-35 acompanhava a subida dos MiGs. Na estratosfera gelada, os motores russos brilhavam ainda mais, quase como um letreiro neon gigante dizendo: "Estamos bem aqui". Dentro dos cockpits dos MiGs, a confusão começava a virar preocupação. Os receptores de ameaça enlouqueciam, emitindo alertas aleatórios, sinais desconexos, avisos que simplesmente não faziam sentido. Os F-35 italianos estavam usando o conjunto de guerra eletrônica ALQ-200 e 39 Barracuda, injetando alvos falsos no radar russo. Num segundo, apareciam 12 contatos, depois 4, depois nenhum, e em seguida 20. O Barracuda faz isso gravando o pulso de radar recebido e devolvendo-o com microatrasos e mudanças de frequência, criando múltiplas assinaturas que simulam aeronaves em diferentes distâncias e velocidades. Essas cópias fantasmas são tão convincentes que, para o radar russo, parecem absolutamente reais. Foi então que os Gripen suecos se anunciaram. Eles estavam ocultos a 80 quilômetros, radares desligados, recebendo dados de tiro transmitidos pelos F-35 via Link 16. Quando de repente ativaram seus radares Doppler na potência máxima, os receptores dos MiGs passaram do caos para o pânico total. 2 novos contatos. Setor 180. Aproximando-se rápido. Os russos achavam que lidavam apenas com 2 italianos invisíveis. Agora, os suecos os cercavam pelo sul. Os finlandeses continuavam pressionando pelo leste. E os F-35 italianos permaneciam em todos os lugares e em lugar nenhum. A situação tática se transformou no que a OTAN chama de armadilha de mel. Ameaças visíveis empurrando o inimigo diretamente para ameaças invisíveis. E os suecos tinham acabado de entrar na OTAN praticamente há 5 minutos e já estavam executando uma coordenação complexa como veteranos. Os pilotos da Suécia enxergavam tudo que os italianos viam: velocidade dos alvos, altitude, direção e até estimativas de combustível, calculadas pelo tempo de voo e pelas manobras realizadas. Quando um piloto via algo, todos viam instantaneamente, automaticamente.
Enquanto os russos ainda dependiam de comandos por voz, praticamente jogando telefone sem fio a 30 mil pés, a OTAN operava como um único organismo, com múltiplos olhos e uma consciência compartilhada. O piloto líder do MiG tentou romper para o oeste, em direção ao Mar Báltico, provavelmente na esperança de alcançar o espaço aéreo internacional, onde a OTAN não poderia agir legalmente. Mas os 35 cortaram sua rota sem jamais aparecer no radar. Um dos italianos iluminou o MiG com seu radar de mira por exatos 1 segundo, só o suficiente para fazer o sensor de ameaça do russo gritar, e depois desapareceu novamente. Antes que o piloto pudesse reagir, o outro F-35 repetiu a manobra, mas vindo de um ângulo completamente diferente. Esquerda, direita, acima, abaixo. Os alertas vinham de todos os lados. Os MiGs iniciaram manobras evasivas desesperadas, puxando curvas violentas, inclinando as asas como se suas vidas dependessem disso, porque, tecnicamente, dependiam. O segundo piloto russo tentou recorrer à guerra eletrônica, ativando o pod de interferência L-203B Gardenia. Mas, diante do radar AESA do F-35, que muda de frequência 1000 vezes por segundo em múltiplas bandas simultaneamente, aquilo era como tentar silenciar uma cliente furiosa, sussurrando: "Por favor, pare." Os italianos provavelmente nem perceberam. Os sistemas do F-35 mudaram automaticamente de frequência mais rápido do que o cérebro humano consegue processar, mantendo o bloqueio enquanto o jammer russo gritava inutilmente no espectro eletromagnético. E para piorar a situação dos russos, toda a rede de defesa aérea da OTAN estava acordando. F-16 poloneses já estavam no ar, decolando de Malbork. Taifuns alemães levantavam voo de La Hage. O sistema de comando e controle aéreo da OTAN estava vetorando todas as aeronaves para o mesmo espaço aéreo, sem que ninguém precisasse pedir reforço. O sistema coleta dados de radar de todos os sensores da aliança, cria uma imagem operacional única e então instrui cada avião sobre o ponto perfeito onde deve voar para maximizar o efeito da interceptação. Os pilotos dos MiGs não faziam ideia de que estavam prestes a ser cercados por meia força aérea da OTAN. Provavelmente ainda achavam que aquilo era apenas um caso com a Estônia. Mas o que eles realmente haviam feito era acionar uma resposta que ia de Estocolmo a Roma, com todos prontos para lembrar Moscou de por que o Mar Báltico é considerado o lago da OTAN. O piloto líder do MiG tentou uma última cartada agressiva. Virou a aeronave em direção a Tallinn como se fosse sobrevoar a capital. No exato momento em que o nariz do caça apontou para a maior cidade da Estônia, os alarmes dispararam nos centros de comando da OTAN. Um caça russo armado voando rumo a 400 mil civis transformava aquela provocação em potencial. Artigo 5. Os F-35 avançaram para interceptar, mas não da forma que os russos esperavam. Em vez de bloquear diretamente o caminho, os italianos iniciaram uma manobra conhecida entre pilotos de caça como herding uma pastoreio aéreo, usando o próprio medo do inimigo contra ele. Um F-35 ativava o radar pela esquerda, forçando os MiGs a virar para a direita. No instante em que eles quebravam a curva, o outro F-35 iluminava por baixo, obrigando-os a subir. Cada reação defensiva empurrava os russos para longe de Tallinn e mais perto da caixa de engajamento que F-16 poloneses e Taifuns alemães montavam a oeste. Os russos estavam sendo movidos como peças de xadrez por um oponente que eles nem conseguiam ver. A situação de combustível dos MiG-31 estava ficando crítica. Eles já manobravam agressivamente havia 15 minutos. E cada curva defensiva queimava um combustível que simplesmente não tinham. Tallinn e Gdansk ficavam a quase 400 milhas dali. No ritmo atual de consumo, faltavam talvez 18 minutos antes de deixarem de ser aeronaves e virarem submarinos. A decisão lógica seria pedir um vetor para o aeroporto mais próximo, talvez Turku, na Finlândia, ou até mesmo retornar para a Estônia. Mas isso significaria admitir derrota, pedir ajuda à OTAN depois de violar o espaço aéreo deles. E, na cultura militar russa, não existe desonra maior
Então continuaram manobrando, continuaram queimando combustível, continuaram fingindo que ainda tinham controle, enquanto suas opções evaporavam tão rápido quanto o combustível em pós-combustão. Foi nesse momento que os F-16 poloneses chegaram pelo oeste e chegaram agressivos. Os radares travaram nos MiGs imediatamente. Nada de sutileza, nada de cordialidade, pura hostilidade eletromagnética. O radar APG-68 dos F-16 pode até ser mais antigo que os sistemas do F-35, mas era mais do que suficiente para pintar 3 MiGs exaustos, com pouco combustível e cercados. Aquilo não era apenas uma interceptação, era acerto de contas histórico, entregue a 30 mil pés. Logo atrás surgiram os Typhoons alemães pelo sul, equipados com radares Captor-E, o que há de melhor na engenharia europeia. Eles não eram stealth como os F-35, mas também não precisavam ser. O Typhoon foi construído para um único propósito: superioridade aérea absoluta. 2 motores Eurojet produzindo 40 mil libras de empuxo, capacidade de supercruise sem pós-combustão e um radar capaz de rastrear uma bola de tênis a 100 quilômetros. Os alemães assumiram posição acima dos MiGs o melhor ponto possível em um combate aéreo. Se aquilo virasse confronto real, os russos ficariam presos entre poloneses buscando revanche e alemães armados com precisão cirúrgica. Não era um bom lugar para estar. Agora os MiGs estavam cercados por 10 caças da OTAN, de 5 países diferentes, 35 italianos que eles não conseguiam ver, Gripen suecos ao sul, F-16 poloneses ao oeste, Typhoons alemães acima, F-18 finlandeses pressionando pelo leste. Cada rota de fuga levava diretamente para o envelope de armas de alguém. Enquanto isso, F-16 dinamarqueses de Skrydstrup já estavam no ar. Os noruegueses preparavam decolagem. Até os holandeses perguntaram se precisavam ajudar. A OTAN reagia como se alguém tivesse chutado um formigueiro. Caças decolavam de todas as bases num raio de 800 quilômetros, convergindo para 3 jatos russos que estavam ficando sem combustível, sem opções e sem dignidade. Os pilotos dos MiGs estavam percebendo rápido. Aquele combate estava virando um buffet russo all you can eat. E eles eram a bandeja fresquinha de patas de caranguejo. O piloto líder do F-35 Joliat tinha perdido a paciência. Ele mudou o modo do radar de varredura para rastreamento de alvo único e naquele instante iluminou o MiG russo com energia suficiente para assar um peru a 30 quilômetros de distância. Dentro da cabine russa, o sistema de alerta de ameaças saiu do simples sinal de preocupação para aquele tom contínuo que todo piloto de caça teme ouvir. É o som que significa: um radar avançado te travou. Sabe exatamente onde você está, qual sua velocidade, sua aceleração e já está alimentando essas informações para mísseis que viajam a Mach 4. O italiano manteve o travamento por exatos 45 segundos. Tempo suficiente para o piloto russo repensar todas as escolhas de vida, mas não o bastante para justificar legalmente um disparo. Pelo visor do capacete, o piloto do F-35 acompanhava a solução de tiro sendo atualizada 50 vezes por segundo. Uma linha pontilhada mostrava a trajetória prevista do Aimaquento e 20D, com um X vermelho marcando o ponto de impacto exatamente onde a cabine do MiG estava naquele momento. Probabilidade de acerto, 97%. Os 3% restantes eram apenas arredondamento. O Aimaquento e 20D AMRAAM é o tipo de míssil que pilotos chamam de cachorro louco. Quando ele entra no modo ativo, não liga para chaff, flare ou oração. No nariz, carrega seu próprio radar, que assume o controle na fase final do voo e caça o alvo de forma autônoma. Mesmo que o piloto russo lançasse todas as contramedidas do arsenal, e a doutrina soviética adorava contramedidas, o míssil analisaria cada uma, identificaria o que não fosse um caça de 81 mil libras e continuaria a perseguição. Mísseis modernos não se confundem. Eles se tornam ainda mais letais.
É como um cão farejador, só que voando a Mach 4 e explodindo no final. Na cabine do MiG, as mãos do piloto tremiam enquanto ele avaliava suas opções. O receptor de alerta SPO-15 mostrava múltiplos travamentos. Não era só o F-35. Agora, F-16 poloneses e Taifuns alemães também tinham entrado na festa eletromagnética. Cada direção indicava ameaça. Cada frequência indicava interferência. Cada escolha levava à destruição. O treinamento soviético mandava ser agressivo, mas o treinamento soviético partia do pressuposto de que você conseguia enxergar o inimigo. Finalmente, quase como um alívio, o líder do MiG rompeu o silêncio no rádio de emergência. Estavam retornando à base. Imediatamente, os outros 2 MiGs inclinaram rumo oeste em direção a Kaliningrado. Mas a OTAN não tinha terminado a lição. Quando os MiGs viraram para Kaliningrado, caças Gripen suecos assumiram posição de escolta a apenas 500 metros da asa direita, perto o suficiente para contar rebites, longe o bastante para evitar colisão caso alguém fizesse algo estúpido. Os pods suecos, de designação Rafael Littning, começaram a gravar tudo em 1080p. Cada detalhe da configuração dos MiGs, carga de armamentos, pods de guerra eletrônica e até os números na cauda, que revelariam aos analistas quais unidades Putin estava usando para provocar. Cada frame seria estudado, catalogado e arquivado em O que não fazer no espaço aéreo da OTAN. Na fronteira polonesa, os F-16 assumiram a escolta com o entusiasmo de adolescentes que ganharam permissão para ficar acordados até mais tarde. Mantiveram o travamento de míssil o tempo inteiro, não o suficiente para justificar um disparo, mas o bastante para deixar aquele tom de alerta ecoando nos headsets russos durante toda a viagem de 400 milhas até casa. Nos relatórios oficiais, isso é chamado de escolta agressiva. Em qualquer outro lugar, o nome é mais simples: puro trolling militar. O Datalink Link 16 fez a transição de escolta entre as nações parecer coreografada. Os computadores suecos conversavam com os computadores poloneses a 57 kilobits por segundo, compartilhando tudo da posição dos alvos às estimativas de consumo de combustível. Enquanto isso, Taifuns alemães mantinham cobertura elevada, prontos para reagir caso os russos tentassem alguma manobra desesperada. F-16 dinamarqueses criaram uma barreira ao norte, garantindo que os MiGs não tentassem cortar caminho pelo espaço aéreo sueco no retorno. Era a cooperação internacional em seu auge, todos unidos, para humilhar a Rússia. A situação de combustível dos MiGs, porém, já era crítica. O caça-líder marcava apenas 2.000 libras, o suficiente para uns 30 minutos de voo naquele ritmo. Kaliningrado ainda estava a 200 milhas de distância. Se precisassem desviar por causa do clima ou tráfego aéreo, iriam acabar nadando. Os pilotos russos foram obrigados a reduzir a velocidade para o modo de máximo alcance 420 nós, motores quase em marcha lenta, voando como aviões comerciais, não como interceptadores. Os F-16 poloneses tinham até que acionar os freios aerodinâmicos para não ultrapassar os MiGs. Ao se aproximarem de Kaliningrado, Su-27 russos decolaram para encontrá-los, provavelmente esperando escoltar heróis feridos após uma missão gloriosa. O que viram, porém, foi outra cena. 3 MiG-30 e um sendo escoltados por metade da OTAN como adolescentes rebeldes, sendo levados para conversar com o diretor. Os pilotos do Su-27 certamente tinham perguntas. Por que os F-16 poloneses estavam tão próximos? Por que os MiGs voavam tão devagar? Por que os pilotos pareciam ter visto fantasmas? As respostas viriam depois, em relatórios que ninguém queria explicar. Os pilotos italianos dos F-35 observaram os MiGs desaparecerem no espaço aéreo de Kaliningrado e então seguiram para oeste, rumo à base. Tinham passado 2 horas no ar com combustível de sobra
e nem sequer precisaram ligar o radar até os instantes finais. A superioridade tecnológica era tão grande que parecia injusta. Esse encontro deixou uma mensagem cristalina. O Báltico segue sendo o território da OTAN e a Rússia acabou de provar que não consegue nem visitar a região sem pedir permissão, supervisão e uma escolta de volta para casa. Para mais atualizações sobre diplomacia global, sanções e desdobramentos desse e de outros conflitos, inscreva-se no canal Conflito do Século XXI.